Uma História em Muitos Séculos, capítulo 5, A Partida. Embarcamos para a Inglaterra, eu e Thomas, logo depois do Natal de 1846. Na despedida, Francisca chorava por se separar do filho. Thomas também estava apreensivo e triste com a nova vida que levaria. Mas assim ele havia escolhido e certamente seria o melhor. No Brasil estava muito calor, mas no hemisfério norte seria frio. Dessa forma, preparamos casacos para o frio da viagem, compramos as passagens com antecedência e no dia marcado embarcamos para o Rio de Janeiro para fazer as últimas compras e partir. Naquele dia em que partimos, foi possível ver do mar mais uma vez a beleza da cidade. O céu estava claro e quente. Nos abrigamos na cabine do vapor. Quando saímos para o convés, eu contava a Thomas como fora a minha primeira viagem, a passagem pelo Equador, a cerimônia do equinócio, a primeira baleia que pegamos e o naufrágio. Eu repassava a minha vida dos últimos anos. Nada que não tivesse falado, mas agora com maior sentimento, pois eu voltava para a Europa pela primeira vez desde que de lá partira. Eu havia comunicado por carta aos meus parentes que chegaria em breve, e também tinha reservado vaga para os exames de Thomas, ou seja, tudo estava encaminhado. Chegamos ao porto de Liverpool em um dia pela manhã e de lá teríamos que ir para a Irlanda do Norte, onde meus parentes nos aguardavam. Posteriormente voltaríamos à Escócia para Thomas ficar em Edimburgo e começar seu curso no college, onde faria medicina. Eu, no entanto, só me preocupava se ele ia se adaptar ao frio da Escócia, que não era nada mole. As coisas estavam meio esquisitas ao chegarmos. Todos estavam alarmados com a epidemia de tifo, que foi chamada de febre irlandesa. A febre irlandesa veio com as levas de irlandeses que resolveram atravessar o mar fugindo da fome na Irlanda em toda a década de 1840. Eu, irlandês, era olhado de forma esquisita, embora eu viesse do Brasil e não da Irlanda, e ainda chegasse em um navio de primeira classe. Ou seja, eu representava naquele momento o imigrante que teve sucesso e lucro imigrando para a América, mesmo que fosse a América do Sul, que era bem diferente dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos foram outros irmãos meus, assim como para o Canadá. Alguns morreram solteiros, outros se casaram e não mais saíram de lá. A América do Norte era conhecida como o lugar da liberdade, onde era possível imigrar para enriquecer. Os patrícios que iam para lá não pensavam jamais em voltar à Irlanda. Iam para ficar, desbravar, ocupar e colonizar as terras. Para isso não mediam esforços. Certas vezes líamos nos jornais as lutas entre colonos e o quanto eles mataram de índios. Foram expulsando quando não dizimavam todos. No Brasil não era diferente, quanto à expulsão e massacre dos verdadeiros donos da terra. Os patrícios que iam para o Brasil nunca queriam ficar ali, conseguiam algum dinheiro e logo voltavam para a Irlanda ou iam para a América do Norte. E eu, que nunca pensara em emigrar, tinha por força do destino ficado e agora trazia meu filho para estudar. Tomaríamos o barco para a Irlanda no dia seguinte de nossa chegada. Poderíamos sair de Liverpool para Dublin ou para Belfast. Preferimos a segunda opção, pois era mais perto de casa. O navio ainda faria uma parada em Douglas, ilha que fica no meio do trajeto. Eu estava ansioso para logo chegar e ver a família. Mesmo assim, na tarde do dia em que chegamos, fomos passear em Liverpool e almoçar num típico restaurante inglês. Passamos pela igreja de São Pedro, em Seal Street, e ali se abrigavam centenas de irlandeses que chegavam fugindo da fome. A imagem não era boa e causou impacto em Thomas, menino que vivera na Ilha Grande, sempre protegido, e depois em um colégio interno em Nova Friburgo. Na ilha, Thomas tinha seus amigos, seu primo Joaquim e os filhos dos escravos que com ele brincavam todo dia pela floresta, na praia, em todo canto livremente. Eu sabia que a situação na Irlanda não estava boa. Lendo nos jornais, quando cheguei a Liverpool, vendo a miséria em que chegavam os irlandeses, além do noticiado discurso do líder político irlandês Daniel O'Connell, o Libertador, proferido na Câmara dos Comuns britânica, que me dei conta que a situação era terrível. Isso porque, quando a praga da batata atingiu a Irlanda em 1845, causada por um fungo aerotransportado chamado Phytophthora infestan, que chegou lá em navios de carga vindo das Américas,
ela transformou campos de batatas verde em podridão, lama negra, destruindo o único alimento básico de cerca de 3 milhões de camponeses rurais irlandeses. O que veio a ser conhecido como The Great Hunger. 6 anos depois, mais de 1 milhão dos 8 milhões de irlandeses morreram e mais de 1 milhão emigrou, a maioria para a América do Norte. Não apenas a Inglaterra não salvou a Irlanda, mas nos anos que antecederam a praga, o governo britânico anticatólico desencadeou uma série de eventos que, quando combinados com políticas sociais draconianas estabelecidas enquanto os irlandeses estavam morrendo de fome, criaram uma catástrofe devastadora, descrita como o Holocausto Irlandês. Mas a questão era maior, causada desde muito antes da praga da batata, quando em 1838 o governo britânico estabeleceu o Poor Law Act, baseado no sistema inglês de casas de trabalho. Uma vez admitidas nas casas de trabalho, as famílias pobres seriam separadas, forçadas a usar uniformes e começar a trabalhar rachando pedras ou lavando roupas. Homens, mulheres e crianças. Na verdade, eu que estava fora do país e vivia no Brasil, com os negros escravizados, não notava tamanha diferença entre o que os ingleses faziam com os irlandeses e o que faziam os portugueses e brasileiros com os negros. Pelo menos eu sabia que de fome os escravos não morriam, pois como eram considerados bens, tinham que comer para render algo ao proprietário. A morte de um escravo era um prejuízo para o seu dono. Dessa forma, eu era muitas vezes chamado para tratar das pessoas. Eu tratava bem meus escravos. Assim eu pensava, embora eu soubesse que aquilo não era certo em termos de humanidade. Diante do quadro que vi, não era de se admirar que, durante esse tempo, quase 1 milhão de irlandeses deixassem suas casas e fossem para os Estados Unidos, onde trocaram pedras de rachar por canais, estradas e ferrovias de construções. Na América, essas pessoas trabalhadoras eram procuradas. Empreiteiros colocavam anúncios em jornais irlandeses, recrutando trabalhadores irlandeses para ajudar a construir a expansão robusta da América. O socorro para meu país veio de fora do Reino Unido, de lugares distantes como Calcutá e Bombaim, os índios Choctaw dos Estados Unidos e da Filadélfia, onde o Comitê Irlandês de Alívio da Fome da Filadélfia e a Sociedade de Amigos da Filadélfia, liderada por Thomas Cope, canalizaram suprimentos de socorro de todos os Estados Unidos para a Irlanda. Charity não conhecia religião, raça ou origem nacional. Na Filadélfia, o Comitê de Cidadãos de Cor realizou uma reunião para arrecadar dinheiro para doar ao abolicionista e ex-escravo Frederick Douglass para ajudar os irlandeses quando ele fosse para a Irlanda em 1846. Assim, eu já cheguei à casa de minha família sabendo o que se passava. Meu pai não era agricultor, mas pedreiro, o que lhe permitiu continuar alimentando a família. Mas ao chegar, eu soube que alguns dos meus irmãos haviam ido para o Canadá e para os Estados Unidos, como grande parte da nossa população. Thomas via aquilo tudo quieto, e eu sabia que ele estava assustado. O paraíso tropical, o calor e a ternura eram coisas que aqui no frio da Irlanda e Inglaterra nós não tínhamos. Tomamos o barco na manhã seguinte e desembarcamos em Belfast. Levaríamos algumas horas até o condado. Pelo caminho, vimos a triste imagem da fome. Quando cheguei à casa de meus pais, estava exausto. Não esperava o que vira e já estava pensando que levaria todos para morarem comigo no Brasil. Lá poderíamos envelhecer saudáveis, pelo menos sem fome. A alegria foi enorme em nosso encontro. Nossas lembranças fizeram parte da conversa do jantar e dos dias que se seguiram. Ficamos na Irlanda por 5 dias e voltamos a Liverpool para Thomas se encaminhar para Edimburgo. Em Edimburgo, muitas providências tinham que ser tomadas, todas antes de eu sair para um tour pelo continente. Fui ao college, tomei ciência de tudo junto com Thomas. Ensinei-lhe a andar pela cidade, a conhecer a biblioteca, a transitar pelas ruas. Foi apresentado ao seu casal tutor, aqueles que seriam por ele responsáveis quando eu me fosse de volta para o Brasil. Era um casal simpático, embora não fossem ricos, mas senti que meu filho estaria ali em boas mãos. Eles tinham ascendência irlandesa e moravam não muito longe do college. Eu os pagaria por semestre. Era muito dinheiro o que eu pretendia usar com a educação de Thomas, mas valeria a pena. Saí de Edimburgo uma semana depois e ainda voltaria ali antes de embarcar para o Brasil por Liverpool.
Peguei a locomotiva a vapor de Edimburgo para Londres e, percorrendo a Inglaterra, eu vi a prosperidade da Revolução Industrial e a necessidade deles em distribuir seus produtos para todo mundo e como estavam fazendo. Chegando a Londres, fiquei ali por alguns dias e logo segui pelo Canal da Mancha para a França. Visitei a terra de Napoleão, agora já em outro momento, e de lá fui à Bélgica e à Holanda. Voltei à Inglaterra em fins de maio. Fui direto a Edimburgo para encontrar Thomas e seguir para o Brasil. Naquele dia, eu estava me arrumando minhas malas com tudo que havia comprado para Francisca, quando me senti mal. Thomas veio correndo e fomos direto para o hospital.